Olá, meu nome é Isabelle, eu sou aluna do curso de Pedagogia da Uninter, modalidade presencial, e devido à pandemia do Covid-19, os estágios supervisionados na modalidade presencial foram suspensos por tempo indeterminado. Sendo assim, a Uninter nos deu a possibilidade de fazer os estágios online, e o estágio que eu vou apresentar a seguir é o estágio de ensino fundamental. Eu escolhi trabalhar no terceiro ano em um plano de aula interdisciplinar entre as matérias de História e Artes. O tema que eu abordei foi o tema de brincadeiras ao longo das décadas e a produção de brinquedos recicláveis. Eu parti do pressuposto de que a brincadeira é natural do ser humano e o brinquedo ele serve para aproximar a fantasia da realidade para as crianças. Então, eu fiz uma pesquisa sobre a origem de algumas brincadeiras e sobre alguns brinquedos recicláveis. Eu vi a necessidade de trabalhar esse tema porque cada vez mais a tecnologia vem tomando o espaço das brincadeiras tradicionais, que por sua vez vem caindo no esquecimento. E, na minha opinião, isso não deveria acontecer porque elas fazem parte da nossa cultura. E quanto à produção dos próprios brinquedos, eu parti da ideia de que as crianças precisam ser conscientizadas quanto à alta produção de materiais feitos industrialmente e a superprodução de plástico, que por sua vez é prejudicial ao meio ambiente. Então, os brinquedos e as brincadeiras são muitas vezes culturais, passados de geração em geração e mantendo a sua estrutura inicial, mas ganhando novas regras conforme o tempo, né? Muitas crianças hoje brincam de diversas brincadeiras sem nem saber que a mesma já existia há muitos anos atrás. E, como eu disse, atualmente as brincadeiras culturais vêm perdendo força e aos poucos sendo substituídas pela tecnologia e por brinquedos de alto desempenho, que são aqueles brinquedos que falam sozinho, que andam, que são a bateria, pilha, controle, enfim. Provavelmente, se a gente perguntar para alguma criança de agora sobre alguma brincadeira que a gente brincava na nossa época de criança, ou elas não vão saber, ou elas vão saber meio por cima, assim, já brinquei, mas não lembro as regras, não sei, enfim. Segundo Faria Júnior, os jogos populares infantis, as parlendas e as brincadeiras cantadas foram sendo perdidas ou transformadas nos últimos 50 anos. Possivelmente como consequência dos processos de urbanização e industrialização. Ou seja, além do que eu falei dos brinquedos feitos industrialmente, ainda tem o fato de que a urbanização não permite mais que as crianças saiam para brincar na rua como era alguns anos atrás. Tanto pela urbanização quanto pela criminalidade também, né? Então, além das brincadeiras perpassadas de geração em geração, ainda temos aquelas culturais, que são aquelas que são passadas de uma cultura para outra, como, por exemplo, da cultura indígena. Segundo alguns registros de diários de portugueses, desde muito antes deles virem para o Brasil colonizar, os índios já brincavam. Eles dão o exemplo de uma trouxinha de palha, que era enfeitada com penas, e eles chamavam de peteca, que a nomenclatura da peteca em tupi significa bater. Algumas brincadeiras tradicionais também possuem origem europeia e foram se adaptando conforme as regiões do Brasil, como a amarelinha e as brincadeiras de roda. As brincadeiras de corda, por exemplo, também surgiram na antiguidade, apesar de ser impossível saber exatamente qual a época do seu surgimento, mas tem evidências das primeiras brincadeiras de corda lá nas pinturas medievais. E atualmente elas são acompanhadas por cantigas, né? A gente canta durante a brincadeira e vai seguindo elas. E além das brincadeiras, alguns brinquedos também tiveram origens na antiguidade, como por exemplo a boneca de pano, que atualmente ainda marca gerações, e ela teve origem na pré-história e no Antigo Egito. No Egito, elas eram articuladas e algumas eram feitas até de cabelo humano. E os meninos, eles faziam soldadinhos, bonequinhos que representavam soldados, a partir de cera ou argila. E como naquela época não tinha uma diferenciação entre brinquedo de menino e menina, os meninos também brincavam com as bonecas de pano.
Em 1823 surgiram as primeiras bonecas que falavam e foram sendo aperfeiçoadas durante o tempo. E em 1959 surgiram as primeiras Barbies, que deram início ao novo conceito de bonecas que a gente vê atualmente, né? Que as Barbies vêm sendo aperfeiçoadas até hoje. E durante muitas décadas, os brinquedos eram feitos de modo artesanal, com produtos naturais como a palha, as penas, ou de produtos recicláveis como latas, garrafas, que tudo podia ser transformado em brinquedo, desde que a criatividade da criança permitisse. E hoje, nos dias atuais, isso praticamente foi extinto, porque uma vez que a grande maioria dos brinquedos é feito de forma industrial, e eles já vêm pronto, com valores basicamente acessíveis, né? Porque por mais caro que sejam, as pessoas conseguem comprar. E eles acabam dando pouca liberdade para a criatividade das crianças, né? Porque uma vez que o brinquedo faça tudo sozinho, ela não precisa ter muita criatividade para brincar, para desenvolver a brincadeira. E além disso, como consequência do alto nível de industrialização, acontece uma grande geração de produtos, né? Essa cifra de produtos, onde acaba sendo prejudicial ao meio ambiente, por causa da geração de plástico, de materiais que não degradam muito fácil. E para diminuir os impactos causados por essa excessividade de produtos, a reciclagem é uma alternativa. A reciclagem, inclusive, consta nos parâmetros nacionais curriculares, que diz que é de grande importância que os educadores levem em consideração questões ambientais e tenham como princípio da educação a construção permanente a constituição de um processo permanente desde o início da educação infantil, aplicação de enfoque interdisciplinar, estabelecimento de relação entre a sensibilização ao meio ambiente das crianças, ajudar os alunos a descobrir os sintomas e causas reais de problemas ambientais, enfim. A reciclagem consta nos PCNs e eu me baseei um pouco nisso. E ainda, de acordo com Bertoletti, a construção dos brinquedos recicláveis propicia a construção individual de materiais, porque a criança vai ter o contato com o brinquedo que ela está construindo, e no final do processo pode interagir de modo coletivo, ou seja, ela vai brincar com as outras crianças, com aquele brinquedo que ela construiu, ou fazer uma exposição, enfim. O meu plano de aula vai ser dividido entre as duas disciplinas, que é História e Artes, como eu já havia comentado, e será dividido em alguns momentos. Esse plano de aula, ele é para durar mais ou menos uma semana, porque ele intercala entre momentos feitos em sala e momentos feitos em casa. Então, na aula de História, num primeiro momento, seria realizada uma roda na conversa para analisar os conhecimentos prévios das crianças. O que elas já sabem, as brincadeiras que elas já conhecem, se elas sabem do que os pais, avós, tios brincavam, enfim. Num segundo momento, seria feita uma breve introdução sobre as brincadeiras e as origens dela, como eu já citei no começo. Seria mais ou menos aquilo de forma simplificada para as crianças entenderem. Onde que surgiram as brincadeiras, quais brincadeiras surgiram há muitos anos atrás, enfim. Num terceiro momento, faríamos uma análise sobre algumas brincadeiras e brinquedos, tais como a peteca, que eu já comentei, que tem origem indígena, o peão, que se originou na Babilônia, a corda, que apesar de não ter de não ter como saber a origem real dela, na Roma e na Grécia ela não era usada como brincadeira, ela era usada para comemorar a chegada de novas estações. E num quarto momento, iríamos abordar de forma ampla e aprofundada o modo como os brinquedos eram confeccionados de forma artesanal antigamente. Então, a partir desses momentos abordados na aula de História e até a continuidade na aula de Artes, que após todos os momentos, esse último momento que é bem importante sobre como os brinquedos eram confeccionados, eles iriam ter disponíveis para ele diversos materiais de sucata
e opções de brinquedo para eles construírem, que seriam apresentadas a partir das fotos que eu vou mostrar agora. E após as fotos, eles terão escolhido qual brinquedo confeccionar, então eles iriam iniciar a atividade em sala, começar o brinquedo em sala e terminar em casa com a ajuda dos pais, para finalizar, para colar, tudo que precisa de auxílio. Depois eles retornariam com o brinquedo para a escola, fariam uma exposição onde eles vão explicar para os amigos como é que eles fizeram o brinquedo, o que eles usaram, o que foi mais difícil. E por último, eles fariam uma breve pesquisa, uma breve entrevista com as pessoas da família, onde nessa pesquisa iria constar o nome da pessoa, o grau de parentesco dela com a criança, a idade, do que ela brincava quando ela era criança, a brincadeira favorita, e dessa brincadeira favorita ela teria que explicar como que funcionava, as regras, enfim. E depois disso, que eles trouxerem a pesquisa para a sala, ia haver uma troca de informação, onde cada um ia explicar, ia contar as entrevistas que fizeram, e num outro momento, através de uma votação, eles iriam escolher uma dessas brincadeiras favoritas de alguém da família, para eles brincarem seguindo as regras que a pessoa explicou. Então esse seria o plano de aula. Claro que ele pode ser flexibilizado, né? Em alguns momentos pode ser trocado as ordens, enfim, pode ser adicionado mais momentos, mas a princípio a estrutura inicial dele é essa. Espero que tenha dado para entender e agradeço pela participação na aula, por terem assistido o vídeo. E é isso. Muito obrigada.